Estamos recebendo duas pessoas da Sabesp que vai falar sobre esse assunto importante. Primeiramente, eu quero deixar o boa tarde para o meu amigo João Pelegatti. O João Pelegatti, ele é delegado do sindical, é funcionário da Sabesp, enfim, ele representa também os funcionários e agora ao vivo aqui na 104 para bater um papo conosco. João, bem-vindo à 104 FM, também ao portal Diário Cidadão. Sinta-se à vontade, a casa é sua. Boa tarde. Boa tarde, Dário. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde a todos os ouvintes aí da 104 e o pessoal, os internautas pelo Diário Cidadão. Ao lado do nosso amigo João Pelegatti, também compondo a mesa desta quarta-feira, eu tenho o prazer de convidar pela primeira vez, batendo papo com ele, o Wagner Baqueta. Ele que é diretor sindical do Sintaema. Ele participa ao vivo na nossa programação. Wagner, sinta-se à vontade, a casa é sua, bem-vindo, muito boa tarde. Eu agradeço, Dário. Boa tarde, Dário. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde, ouvintes da 104 FM. Boa tarde, população e região de Santa Cruz do Rio Pardo. Sobre esse assunto, né, que ganhou uma repercussão muito grande, a privatização da Sabesp. Minha pergunta para você, Wagner, é bem direta para a gente começar com essa liberdade, com essa sinceridade para com os nossos ouvintes. Em relação à água, dá para privatizar a água nesse nosso país? Na verdade, Dário, a gente tem que fazer uma reflexão muito grande. Existem lugares que já está privatizada a água, que na minha opinião é um crime, porque a água é um bem vital, né? Garantido por resolução da ONU, né? Onde todos os países estão buscando acesso a toda a população de água potável. Esse tipo de situação, aí você é pego numa situação onde o governador deveria fazer a Sabesp crescer, né? Ela entrar em outros municípios, mostrando a qualidade. Nós somos um serviço de excelência, onde dos 375 municípios que a gente atua, a Sabesp atua, 310 já são municípios chamados 300%, onde você tem 100% de água tratada e distribuída, você tem coleta de esgoto acima de 95% e 100% desse esgoto coletado ele é tratado. São 310 municípios que já atingiu esse patamar. Então você vê que o governador deveria ampliar a Sabesp em outros municípios, né, tentar fazer a Sabesp adentrar nos 645 municípios do estado e que fosse exemplo até em níveis de Brasil, né? Onde você tem situações que nem no Amazonas, onde você tem uma precariedade na coleta de esgotos, nesse sentido. E ele vai contra o que o mundo está fazendo hoje, que é restatizando a água. No mundo todo, são 267 grandes municípios, Dário, que foram restatizadas a água. Justamente, né? Isso, Wagner. A gente tem que seguir um bom exemplo, né? De repente, você fez um bom negócio, eu vou fazer um bom negócio também. O governador estadual, ele não está tirando um exemplo aí da Europa, que está dando tudo errado nessa questão. Ele não está seguindo o caminho, ou seja, vai colocar uma empresa dessa à venda e depois será que vai tentar comprar novamente? Na verdade, ele fala que o modelo da Sabesp vai ser diferente de todo mundo. Então, quer dizer, é como se a gente tivesse isolado numa ilha, falando, não, eu sei mais do que toda a Europa, né? Para você ver, Lisboa foi restatizado agora esses dias atrás, a tarifa caiu 60% o valor na restatização. Você tem Berlim, que foi restatizado, estou citando só da Europa. E você tem hoje a Thames Water largando o saneamento de Londres, que é a capital da Inglaterra. Então você vê que ele sabe mais que todo mundo, né? Parece que o vender dele é diferente do que foi lá, que não deu certo, e eles estão recuando, estão restatizando o saneamento lá naqueles lugares. Buenos Aires aconteceu a mesma coisa aqui na América do Sul. Então você tem inúmeros exemplos de que isso é um negócio que não dá certo, até porque não atinge a periferia, né? Quem mais vai sofrer com a privatização é as regiões periféricas, são os mais pobres, que a gente sabe que vai ficar difícil. A tarifa em todos os lugares que foi privatizado subiram, e ontem ele voltou atrás e disse que vai ter reajuste na tarifa mesmo privatizado.
eu acho que você acompanhou o noticiário, Sim. ele voltou atrás de uma falácia que ele vinha falando, que dos motes dele privatizar a Sabesp seria que a redução de tarifa, que a gente sabe que ele ia tirar dinheiro da venda da empresa, vai ainda usar 30% para criar um fundo para usar em qualquer prevenção que aconteça com a iniciativa privada na gestão da empresa. Agora, João Pelegatti, como explicar vender uma empresa que dá lucro? Tem uma explicação para tudo isso? Então, Dário, nós já conversamos sobre isso, né? Eu falei que eu queria saber qual que é essa fórmula mágica. Você não descobriu ainda. A gente tem lido muito a respeito e pesquisado, porque, assim, a gente não é dono da verdade, mas como a gente está na área aí, e a gente está vendo a realidade da empresa, o que é, a grandeza que é essa empresa. Muitas vezes eu percebo que às vezes tem até algum funcionário, assim, sem citar um ou outro, mas às vezes tem até algum funcionário que não tem dimensão do tamanho da empresa, porque nós que estamos aqui no interior, nós só começamos a conhecer a Sabesp quando a gente sai para fora, vai fazer um curso, ou vai, que nem eu agora, às vezes tem as atividades do sindicato, a gente sai e começa a fazer tipo como se fosse um intercâmbio com outras pessoas de outras áreas e começa a ter uma vaga noção do que a Sabesp está entre as 5 maiores empresas de saneamento do mundo. E ela serve de modelo de saneamento de qualidade e de entregar um trabalho com excelência. Assim, é só a pessoa ter disponibilidade de pesquisar. A Sabesp, são coisas que vêm à cabeça assim na hora. A Sabesp, ela desenvolveu um trabalho em Franca, por exemplo, que é inovador. É um biogás, uma usina de biometano. Ela abastece toda a frota dela com um produto derivado do tratamento de esgoto. Isso aí ninguém sabe, mas se você for pesquisar, você vai achar. Tem fonte de informação disso aí. A Sabesp, os municípios que ela, como o Wagner falou, os municípios que ela atende, que são os 310 municípios que já são 300%, eu tenho certeza que no entorno desses municípios, como aqui, se a gente pega como referência Santa Cruz, faça um comparativo com as cidades da região. E não estou desmerecendo as cidades da região, não, mas eu queria fazer um comparativo porque o que acontece? A Sabesp, ela apoia os municípios, inclusive, que não são de alçada dela. Por quê? Porque o governo do estado, ele tem essa obrigação social de atender, inclusive, os municípios que não são atendidos pela Sabesp. Nós já tivemos um papo com relação a isso. E eu citei para você a questão de São Sebastião aquela vez, e aqui na região nossa, nós já atendemos Bauru. Recentemente na pandemia, o pessoal de Ipauçu, os caminhões estavam vindo buscar água aqui em Santa Cruz, a gente estava levando água para Ipauçu. Então, o que eu falo que pesa muito nessa questão da venda da Sabesp, quem vai fazer esse papel social que é de responsabilidade do governo do estado, a partir do momento que ele passar o controle dessa empresa, a partir do momento que ele vender essa empresa para uma empresa privada. Quem vai ficar a cargo do estado, ele vai ter estrutura para dar esse apoio aos municípios que vão ser atendidos, que não tem Sabesp, porque hoje ele tem uma ferramenta na mão que é a Sabesp, uma empresa de know-how, uma empresa de inovador, uma empresa de excelência, que ela tem capacidade para fazer esse atendimento. E depois dela privatizada, que ela não vai estar mais no controle do governo do estado, qual vai ser a ferramenta dele para atender os municípios que não têm Sabesp? Totalmente complicado. João, uma outra questão também, o Wagner foi feliz na colocação dele, inclusive o governador recentemente em entrevista disse que sim, um reajuste vai pesar no bolso da população. Agora, em termos do funcionalismo da Sabesp, quais as consequências que vocês terão? Ô Dário, a gente tem exemplos, por exemplo, a SEDAI, no Rio de Janeiro, de vários, acho que um percentual na faixa de 30% de funcionários que foram demitidos. A precarização da mão de obra, a precarização do serviço começa com a precarização da mão de obra. E a gente tem exemplo aqui na nossa cidade. Eu citei a SEDAI no Rio de Janeiro, mas a gente não precisa sair daqui da nossa cidade. A terceirização do serviço já é parte é uma pré-privatização, vamos dizer assim.
A gente tem muitos problemas de reclamação aqui em Santa Cruz. Até uma das causas que eu falo que a gente tem que conversar muito com a população é na questão de conscientizar a população o porquê de muita reclamação em alguns serviços prestados. Esses serviços, boa parte deles são prestados por empresas terceirizadas e empresas que não treinam, não capacitam seus funcionários para desempenhar aquela função. E isso aí gera um subemprego, que é um emprego mal remunerado. A gente tem inúmeros casos no estado aí de terceirizados que atrasam o pagamento dos funcionários. A gente, graças a Deus, a gente tem o pagamento em dia, porque é o estado, a Sabesp que paga, é uma empresa saudável. Então o que a gente vê, vamos dizer assim, até um curto prazo, é que se ela for privatizada, a gente vai passar por um processo de desmonte. Vai passar por um período vamos dizer, de demissão, que isso aí com certeza virá, porque eles querem enxugar de qualquer forma, todo e qualquer tipo de gasto. Então, a previsão da gente não é nem um pouco boa com relação a isso. Mas a gente vai continuar lutando, porque a gente percebe que agora isso vai ficar a cargo dos municípios. Nós vamos entrar numa fase aí que cada município vai receber uma proposta aí para repactuar os seus contratos de concessão. E a gente precisa jogar limpo e saber quem que vai autorizar isso, né? Porque a gente tem conversado com a Câmara Municipal, a gente conversou com o prefeito, então a gente quer saber quem que vai dar a cara a tapa, quem vai entregar essa concessão, essa outorga ao Estado. E, assim, lavar as mãos, porque agora é hora de se posicionar, agora é hora de dar a cara a tapa realmente. Você, João, que é Santa Cruzense, essa pergunta é especialmente para você. Claro que o Wagner não é de Santa Cruz do Pardo, vive o dia a dia, né, essa problemática da Sabesp, nessa questão da privatização, mas você é Santa Cruzense, não tem como te perguntar isso. Nós temos um deputado que votou favorável à privatização, Ricardo Rossi Madalena. Vocês aqui de Santa Cruz do Rio Pardo tiveram contato com ele, fizeram o pedido para ele votar contra? Eu, particularmente, Dário, tentei o contato, sim. Inclusive, através do Luizinho, a gente tentou falar com ele antes da votação. E não conseguimos, não sei se por motivo de agenda, eu não consegui pessoalmente falar com ele. Mas a diretoria do sindicato, nosso presidente do sindicato, falou com ele, sim. Acho que até algum diretor, né, Baqueta, falou com ele. E assim, o que eles perceberam, pelo menos que eles passaram para a gente, que ele seria contra a privatização. E no último momento, no dia da votação, assim, até agora a gente não sabe por que ele votou favorável à privatização. Baqueta, além do deputado santacruzense Ricardo Rossi Madalena, vocês tiveram contato com outros deputados que também acabaram manifestando o interesse de ficar do lado de vocês, no caso, não a privatização, e depois mudaram na hora do voto? Na verdade, Dário, o Ricardo ele até nos procurou em um momento, pediu para o nosso presidente o telefone do Ronaldo Copa, que é o nosso conselheiro conselheiro administrativo da Sabesp. Ele conversou com o Ronaldo, ele esclareceu, ele entendeu que o malefício que é uma privatização, tudo indicava que ele fosse votar favorável, e no meio do caminho, no dia da votação, ele fez o voto dele favorável à privatização, e acredito eu que ele vai ser responsabilizado por isso, caso aconteça tudo que aconteceu no mundo afora, que você percebe que quando o Estado tem que intervir, pôr o braço forte do Estado para retomar um serviço, é porque não deu certo. Então, eu não quero apostar nisso, mas vai acontecer, né? Como tudo que a gente aprende em história é mais ou menos assim, né? A história se repete. Então, eu acho difícil não acontecer e ele vai ser cobrado por isso. Eu até queria entender o voto dele, Dário, e digo que não sei se o Ricardo vem aqui às vezes, sim, mas a gente fazer um debate
para a gente entender o voto dele, né? Porque com certeza ele tem os motivos dele e ele está vendo de um ângulo que eu não consigo enxergar e que parece que a população do estado também não consegue enxergar. Você sabe da reportagem que a Folha trouxe, que grande parte, 53%, eram totalmente desfavorável à questão da privatização, né? A Folha fez essa enquete lá. Nós fizemos um plebiscito com 897 mil votos, pouco mais de 897 mil votos, onde 97% deu contrário à privatização da Sabesp e na contramão disso ele deve ter os seus argumentos que eu convidaria ele, se você abrir o espaço, para um debate aqui, para a gente entender, né, esse voto contrário à população de Santa Cruz e região, onde ele vamos dizer assim, a localização maior dos votos dele, para ele explicar, né, e tá debatendo com a gente e nos convencer de que vai ser bom uma privatização, vai ser bom para a pessoa que está na periferia, vai ser bom para o pessoal mais carente, assim dizendo, porque a gente sabe, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, Dário, nós temos aproximadamente 18 mil ligações de água, né? Nós temos uma tarifa que é excessivamente baixa, que são as chamadas tarifas vulneráveis. Basta a pessoa ter o cadastro no CAD único, a Sabesp nem coloca a mão, já vem pronto para ela, para cadastrar essa família na tarifa vulnerável. É coisa de R$12 por mês, 10 metros cúbicos de água, né? 10 metros cúbicos de água, né? Nós temos 271 famílias cadastradas na tarifa vulnerável, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Na tarifa social, a gente tem mais 180 famílias cadastradas na tarifa social, que é uma tarifa diferenciada também, menos da metade do valor de uma tarifa normal, né? E isso aqui, com certeza, vai ser afetado. Isso aqui, com certeza, essas famílias que são as mais baixas renda da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, elas têm um dedo do Ricardo Madalena, e eu gostaria que ele, uma hora, pudesse estar lado a lado, como gente civilizada, e ele expor por que é que ele fez essa situação, está jogando o município nessa situação aí. 13h06, nós estamos falando sobre a privatização da Sabesp aqui no Giro de Notícias desta quarta-feira. Estamos conversando com o Wagner Baqueta, ele que é diretor sindical do Sintaema, o João Pelegatti Santa Cruzense, trabalha aqui na Sabesp, representando os funcionários também, mais uma vez falando com a nossa reportagem. Sobre essa questão do deputado Ricardo Rossi Madalena, a nossa rádio, o portal Diário Cidadão, sempre à disposição do próprio Ricardo Madalena, que sempre concede entrevista pra gente, mas está feito o desafio, tá? O Wagner Baqueta está fazendo o desafio aqui para você, Ricardo. A gente sabe que você sempre escuta a nossa programação, a sua assessoria também. Tá feito o desafio aí. Estaremos aqui, né, debatendo sobre essa questão da privatização. Seria interessante, né, essa explicação do voto, para que a população possa entender também. Você tem os seus motivos, enfim. Tá feito o desafio, basta você falar, eu quero. É só marcar o dia, que horário você sabe. Começa às 12h30 e não tem hora para acabar, tá? Aqui nós fazemos jornalismo pensando na população. 13h07. Baqueta, uma pergunta em relação a que não deu certo na Europa. E você disse aqui, ó, vai seguir o mesmo caminho. Se privatizar, não vai dar certo. Fala pra gente, em relação ao tempo que demorou tudo isso, para que novamente voltasse no comando da Sabesp. Na verdade, em relação ao tempo, eu quero fazer um breve comentário, Dário, com a população de Santa Cruz do Rio Pardo, que se lembra muito bem, no intervalo do vencimento do primeiro contrato que o município assinou com o governo do estado, quando a Sabesp foi implantada aqui, para renovar o contrato para o segundo contrato, você se lembra muito bem, iniciou no mandato da Maura, decorreu, finalizou o mandato da Maura, passou para o mandato do Tacílio e foi um longo debate com a Câmara Municipal, com os prefeitos, né, que no caso a Maura e o Tacílio, e agora você falou em tempo, e vem o governador Tarcísio, não debateu com a sociedade, argumentou, como a gente viu,
em momentos falando que a tarifa ia baixar. Ontem ele já deu declarações que a tarifa vai subir ao invés de abaixar, ou seja, ele argumentou com mentiras com a sociedade no todo, e você vê a situação que a gente está sendo levado. A Câmara Municipal aqui de Santa Cruz pode reverter a situação. Na Europa, o tempo que perdurou foi o tempo, eu acho que o menor tempo foi da Thames Water, que deteriorou, roubou o Estado, roubou a Inglaterra, né? Porque fazia empréstimos, tipo o banco BNDES nosso aqui, fazia empréstimos e criou um banco à parte, fazendo com o dinheiro que ela captava a juros mínimos de 1 a 2% ao ano, reemprestava para a população londrinense, né, a juros exorbitantes, como um banco falando que ia fazer investimentos no saneamento e não fazia. Então, foi um escândalo em Londres a questão da Thames Water. A gente tem que entender essa situação. Demorou menos de 10 anos a Thames Water lá, em outros lugares 15, 20, mas a conta chega, Dário. Essa é a verdade, essa é a realidade. Em relação, Wagner, minha pergunta agora é para o João Pelegatti. Quando você fala assim, a Câmara de Santa Cruz, ela pode mudar tudo isso. João Pelegatti, de que forma os nossos vereadores, os simples vereadores aqui, né, porque estariam confrontando o governador estadual, de que forma esses vereadores poderiam mudar tudo isso? Então, Dário, a prefeitura ela tem um contrato de concessão com a Sabesp. E esse contrato, para ser rompido ou para ser repactuado, que é a proposta do governo, é repactuar esses contratos até 2060. Então, tem que ter uma aprovação na Câmara. E para, vamos dizer assim, abrir mão da outorga do município, o município abrir mão da outorga em favor do Estado. Em abrindo mão disso aí, o município vai estar abrindo mão de recursos, porque ele não vai ter o poder de negociar uma futura licitação, uma futura negociação por uma renovação. Então, a gente tem conversado, até hoje eu encontrei com o Juninho Souza, que o pessoal falava assim, o Juninho é a favor da privatização. Ele me falou assim, pode falar, para quem falar que eu sou a favor, eu sou contra. Falou para mim isso ontem, numa inauguração. Aí a gente tem um bom relacionamento com praticamente todos os vereadores, que a Câmara teve uma pequena mexida aí nos últimos tempos, mas assim, a gente teve lá uma moção de repúdio um ano atrás quase, que foi quase por unanimidade, que foi votada. A gente tem um grande parceiro, que é o professor Duzão, o Carlinhos, que é o tio Carlinhos, mas a gente tem um bom relacionamento com todos os vereadores e, assim, não tem conhecimento de nenhum que seja favorável à privatização. A gente tem... Então, quando a gente fala que está nas mãos deles, por quê? A Sabesp, o governo agora, ele vai entrar vamos dizer, uma segunda fase de negociar diretamente com os municípios essa repactuação do contrato, aonde o município simplesmente abre mão de renovar esse contrato no término dele, e ele vai querer jogar esse contrato de todos os municípios iguais para 2060. Santa Cruz, se não me engano, acho que quase com certeza, 2047 que se encerra o contrato aqui de concessão. Então, 2047, seja o prefeito quem for, ou seja a administração quem for, a Santa Cruz tem que começar a negociar uma nova renovação, uma licitação. E partindo dessa ideia, ali é onde que a prefeitura, o município, ele vai conseguir vantagens em relação a um novo contrato. Em ele abrindo mão dessa outorga, como vai para 2060 e dali para frente, o direito a essa outorga é do Estado. Quando você fala assim, a cidade pode decidir, no caso os prefeitos, acaba decidindo ou tem que passar pela Câmara? Assim, eu acredito que a gente tem que dar uma analisada nesse contrato, mas quase que certeza tem que passar pela Câmara. Mas a gente conversou já com o prefeito Diego, ele, assim, se comprometeu a não tomar nenhuma decisão unilateral. Ele vai submeter à Câmara qualquer
decisão que tiver que tomar com relação a esse tema. Até porque a gente sabe, né? Se o vereador ele não tem tanta pressão do governador, o prefeito ou os prefeitos do estado de São Paulo tem uma pressão violenta, né? Vai bater na porta de quem para pedir verba? Lá do governador. Então tem uma pressão, a gente sabe que isso acontece. Wagner Baqueta? Eu posso explicar um pouco melhor isso. Sim. Veja bem, Dário, você tem contratos que foram renovados, que são os chamados contratos de programa, que foram firmados entre o município e o governo do estado. Naqueles municípios onde a Sabesp já renovou, que é a maior parte dos 375, já renovou, já está indo com um segundo contrato, nesses municípios tem que passar na Câmara Municipal do município. Veja bem, você está vendo no noticiário, Dário, a questão de São Paulo, essa questão Ricardo Nunes, Milton Leite, né? Que é o presidente da Câmara lá e o prefeito. Então, lá foi renovado a concessão, a outorga com a Marta Suplicy. Então já está no segundo contrato, que é chamado o contrato de programa. Os municípios que estão ainda no primeiro contrato, conforme estiver escrito naquele primeiro contrato, ainda escapam de estar passando, e seria só o prefeito deliberando, talvez já estivesse de acordo. Mas Santa Cruz já está no segundo contrato, São Paulo está no segundo contrato, Pirajudo também está no segundo contrato. Esses, obviamente, vai ter que passar na Câmara Municipal e vai ter que ter a aprovação dos vereadores, né, do Poder Legislativo. Senão, está totalmente contrário, está ilegal, irregular, e a gente, logicamente, já temos 8 ações contrárias à privatização, uma delas no Supremo Tribunal Federal, e logicamente que nós vamos entrar no município também, vendo a inconstitucionalidade caso não passe nas câmaras. Então, nós tivemos uma reunião esses dias atrás com o Diego, mostrando para ele a importância de se passar na Câmara, até para dar legalidade na situação, né? Outra coisa são as audiências públicas que tem que acontecer por lei, porque vai ter que debater com a sociedade. O município é soberano nessa situação. E quero deixar claro, Dário, para você, o Marquinhos, que a gente tem que ter uma análise financeira da situação também. Por quê? Porque, de acordo com a Lei 11.445, que está em vigor, que chama-se, de novo, Marco Regulatório do Saneamento, que nada mais é do que uma moldagem que foi dado no governo passado para privatizar o saneamento em todo o Brasil. Algumas cidades já estão licitando, que venceram contratos, já estão licitando o saneamento. Por exemplo, Igarapava, um município que tem 18 mil habitantes. Esse município licitou, agora faz 60 dias atrás, licitou o saneamento público lá, né? A questão da água e do esgoto. O município de 18 mil habitantes foi licitado por 25 milhões de reais, por uma concessão de 30 anos. Nós temos outro exemplo, que é Olímpia, onde a Sabesp não atuava e ganhou também uma concessão de 30 anos no município de Olímpia, que é uma cidade do Porto de Santa Cruz do Rio Pardo, tem 57 mil habitantes. Lá, a concessão por 30 anos rendeu aos cofres municipais 158 milhões de reais. Isso está em qualquer mídia, vocês podem buscar. Então, quando o Tarcísio fala que quer levar o contrato até 2060, se ele conseguir privatizar o ano que vem, vão dar 36 anos de concessão. Esse valor eleva. Então, eu acredito que no município de Santa Cruz do Rio Pardo, esse valor deva se elevar à faixa de 200 milhões de reais. Se passar na Câmara, aprovar na Câmara uma privatização, o município está abrindo a mão do direito de outorga do município e passando, para caso seja vendida a Sabesp, passando para o governo do estado receber esse valor. Absurdo. Então, absurdo, né? a gente está alertando, porque o Tarcísio esconde isso, que ele está roubando os municípios. Né? Vamos dizer assim. Não né? fala claramente. Exatamente, ele está escondendo essa situação.
Certo. Marcos Pelegatti, 13 horas e 18 minutos, pergunta sua para os entrevistados, perguntas também dos nossos amigos internautas, enfim, à sua disposição. Eu tenho perguntas aqui através do WhatsApp também, Marquinhos. Uma pergunta minha, né, sobre essa questão também que a gente vê na mídia, né, repercutindo, sobre que o projeto tem que passar pela Câmara de Vereadores do Estado de São Paulo por conta daquela cláusula que fala que se mudar quem é o acionário, né, da Sabesp, principal, né, acionário da Sabesp. Hoje saiu uma entrevista da secretária de Meio Ambiente do Estado ao Estadão, e ela falou que o governo não vê essa necessidade de passar por Câmara de Vereadores, é mais uma questão política do que uma questão legal. Como vocês veem isso? Eu vejo assim, eu não sei muito bem a diferença de roubo e furto, Marquinho, mas eu acho que ele está mudando só a nomenclatura de roubo para furto do município, né? Porque daí seria um negócio assim, ó, eu vou lá e levo sem a aprovação do município. Da outra forma, falar assim, ó, eu vou lesar vocês com a aprovação de vocês. É mais ou menos por aí, entendeu? Então, quando a Natália Rezende fala esse tipo de coisa, é que ela, como todo o processo, desde o início que começou esse processo de privatização da Sabesp, ele está irregular, a partir até do momento que, quando eu disse que nós temos uma ação no Supremo, nós temos uma ação no Supremo que é uma ADIM, é uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando que o Tarcísio entrou na Lesp, na Câmara dos Deputados, com um PL, um projeto de lei legislativo, e quando ele deveria entrar com uma proposta de emenda à Constituição, porque esses programas de concessão estão legalizados pela Constituição do Estado. Então vai ser julgado, nós achamos que todo o processo até então ele pode voltar a zero, porque não sou eu que estou falando, são juristas que nos alertaram, são juristas do direito público que nos alertaram e que a gente entrou com essa ação. Então, mais uma, quando a Natália diz isso, você vê que eles sabem as dificuldades que eles vão ter com uma privatização aqui no Estado, e eles sempre tentam fazer as coisas às avessas, de forma ilegal. E é o costume, é praxe desse governador fazer esse tipo de coisa. Então, a gente está atento, Marquinho, a gente está atento e muito atento. Nós temos 8 ações rodando, né? Para você ter uma ideia, ele pegou e colocou na presidência da Sabesp uma pessoa, que é o André Salcedo, que veio de uma privada, que é a Iguá Saneamento, que é uma das concorrentes e uma das que querem pegar a Sabesp, né? Que pegou uma parte, um bloco no Rio de Janeiro. Para você ver que parece que eles moldam tudo certinho, eles colocam a raposa para tomar conta do galinheiro. Esse André, nós movemos uma ação porque existe uma legislação que fala que ele teria que ter uma carência no mesmo setor, no mesmo segmento, ele teria que ter uma carência de 3 anos para ele vir e gerir uma empresa pública, depois que ele estivesse no mesmo segmento em uma privada. E ele não tem essa carência. Ele saiu da Iguá e veio gerenciar a Sabesp como presidente da Sabesp. Então, são coisas que você vai ficando absurdado, você vê o golpe que estão dando na população, e é golpe daqueles golpes bem dados, né? Que eles vão passando, atropelando, mas isso vai ter consequências lá na frente, e a gente tem fé e sabe que vai acontecer. Giro de notícias. 13 horas e 26 minutos, a participação dos ouvintes através do WhatsApp da programação aqui da rádio, que é 100% Santa Cruz do Rio Pardo. A rádio que é 100% Santa Cruz do Rio Pardo, abrindo com a participação dos ouvintes. Vou começar com o nosso amigo Leandro. Boa tarde. Certa vez eu ouvi o então deputado Eurico Miranda dizendo: eu me vou candidatar para defender os interesses do Vasco da Gama, obviamente. Votaram em mim. E fez cara de que esperavam o quê, né? Esperavam o quê dele? Já o atual governador Tarcísio e a sua base de apoio se candidataram defendendo uma agenda de privatizações. Santa Cruz votou maciçamente, né, no governador eleito.
esperam o quê? É a pergunta do nosso amigo Leandro, e tem uma pergunta também, na verdade, uma indagação aqui do nosso amigo Dr. Fabrício. Dr. Fabrício, ele faz uma indagação semelhante, e eu vou ler também porque é interessante, né? É interessante. É a mesma colocação com outras palavras. Em relação às queixas sobre a privatização da Sabesp, a qual eu sou totalmente contra, não dá para entender a surpresa ou mesmo a indignação da população. Ora, o governador eleito, aqui em Santa Cruz, com 62,4% dos votos válidos, sempre discursou a favor de uma política privatista, inclusive mencionando a Sabesp. Em relação ao citado deputado, o mesmo apoiou e hoje compõe a base de apoio do governador eleito. Portanto, qual a surpresa? Por isso, é bom prestar atenção no voto. Leandro acabou colocando de uma forma e deu o recado. O doutor Fabrício, assessor da Câmara de Vereadores de Santa Cruz, também deu o recado de outra forma. Esperar o quê? Porque foi propagado isso durante as eleições. Vocês, que são especialistas da área, acabaram entendendo num certo momento que ali era apenas uma proposta de governo, ou seja, que sendo eleito não daria certo? Vocês pensaram nisso ou tudo que falaram lá atrás vocês já estavam levando a sério? Dário, na verdade, a gente tem que colocar alguns, né? Leandro, Dr. Fabrício, a gente vamos entender o todo para a gente fazer a análise mais ou menos, até o mais parecido, o mais próximo do real possível. O Tarcísio, no momento que ele começou a cair nas pesquisas por conta desse debate, ele recuou, né? Ele recuou, mas ainda assim que ele ainda continuasse batendo ali na campanha, que ele ia privatizar, tal, até o fim da campanha dele. A gente tem que entender certas coisas. Quando fala que foi referendado, não é bem assim. Quando a gente tem a preferência da população do Estado em relação ao Tarcísio, que ele ganhou as eleições, em alguns talvez pudessem ser outros pontos mais sintomáticos do que esse que a gente vê que a população é contra. Mas ainda assim digo que quando algumas pessoas usam a argumentação que ele tem o referendo, ele tem o referendo para fazer esse tipo de ação de privatizar o saneamento, a gente tem que esmiuçar um pouco a situação. Por exemplo, ele ganhou a eleição no Estado, mas dentro do município de São Paulo, que representa, por exemplo, 45% de todo o faturamento da Sabesp, onde lá é que se tem realmente o lucro maior da Sabesp, lá ele perdeu a eleição. No entorno, nos grandes municípios no entorno, ele também perdeu, com exceção de Guarulhos e mais um ou outro município lá, mas na maior parte ele perdeu. Santana do Parnaíba venceu lá, né? Sim, mas eu acho que não, acho que ele ele ganhou em Osasco também a eleição. Então, alguns dos grandes municípios, na maior parte ele perdeu em todos. Então, talvez lá, onde a Sabesp ele não tenha esse referendo, que é o que a Câmara Municipal de São Paulo, com o Milton Leite, está discutindo isso. Então, a gente tem que colocar, saber separar, esmiuçar, para a gente entender. Essa questão dele querer a todo custo privatizar, a gente não vê outra situação que seja algo escuso, que seja algo assim que está por fora do nosso conhecimento, né? A gente pode até desconfiar, mas a gente não pode falar porque a gente não tem a certeza disso. Eu digo que algo tem, porque o cara querer vender a empresa, pegar a parte dela e como se você vendesse um carro e continuasse abastecendo, trocando óleo com aquele dinheiro que você vendeu o carro. Fala, não, você me compra o carro e eu vou continuar abastecendo para você, trocando óleo, fazendo a manutenção do carro, esse dinheiro vai acabar, né? E ele já fala de destinar 30% do valor da venda, que vai se esvair nisso aí, na iniciativa privada. Então, alguma coisa tem por trás. Quando ele fala que a tarifa ia baixar e agora ele desfala,
a gente já vê que está começando a pisar no chão, começando a vir à tona a realidade, porque não é fácil. Nós já temos uma das tarifas mais baratas do Brasil, né? Então, no milagre ninguém faz. Sim, 13 horas e 32 minutos, dando sequência com a participação dos ouvintes. Nosso amigo Edson Pezão, ele faz uma pergunta aqui que foge um pouco do tema, mas é direcionada a vocês. Boa tarde, Marquinhos, Dário e a todos os convidados ainda da Sabesp. Queria que os convidados, na verdade, respondessem sobre o primeiro contrato com o município de Santa Cruz, que a Sabesp cobrava a coleta de água e esgoto e não tinha tratamento de esgoto. E mesmo assim a Sabesp cobrava o esgoto. Observação, sempre tive essa dúvida, inexplicável. Sei que não é um assunto que estão debatendo agora, mas, se possível, eu gostaria de um parecer. É o nosso amigo Edson Pezão. Então, Dário, com relação a esse primeiro contrato, ele deve estar falando lá o primeiro contrato que foi feito em 1980, né? Isso aí, inclusive, eu acho que o Serginho esses dias falou aqui, que lá atrás teve muito protesto, quando a prefeitura passou a concessão para a Sabesp. Só que assim, que eu saiba, o que eu tenho de informação, o tratamento não era cobrado. Era cobrado o tratamento da água e a coleta do esgoto que foi sendo implantada na época, porque na época nem tinha o tratamento. E foi feito esse processo, esse investimento da Sabesp no município para chegar ao ponto que é hoje, de 100% de água tratada e 98%, acho que, se eu não me engano, aqui de esgoto coletado. E desses 98% coletados, 100% é tratado e jogado no Rio Pardo. Então, eu acho que não é que a formação dele não procede, mas é mais ou menos isso. Na época era cobrado, sim, o esgoto coletado e a água tratada. E foi feito todo esse investimento para se chegar no que chegou hoje. Inclusive, Dário, isso falando em Rio Pardo, você sabe da importância e da relação direta que tem a Sabesp, enquanto uma empresa pública, com o meio ambiente, né? A relação direta que tem o Rio Pardo com o meio ambiente. Aqui nós temos a ONG Rio Pardo, que faz um trabalho aí excelente com relação ao meio ambiente. E, inclusive, uma das coisas que a gente tem que passar para frente, quando a gente tem uma informação, a gente não pode guardar, tem que passar para frente. Existe um estudo, um levantamento no Comitê de Bacias, ao qual a ONG Rio Pardo participa, mostrando os índices de qualidade da água coletada aqui em Santa Cruz, depois de onde é despejado o esgoto tratado, e dos municípios do entorno. A diferença é gigante em termos de qualidade, em termos da fauna aquática que a gente tem no rio. E isso aí é uma coisa que tem que ser levada em consideração, porque isso aí não se percebe no primeiro momento. Porque ninguém está lá, pouca gente está lá no rio e vendo a qualidade, mas só que tem-se um levantamento, tem um estudo falando sobre isso. Outra coisa que é muito importante se falar quando se fala em privatização é a diminuição que houve das doenças transmitidas através da água. Ebola e muitas outras e os índices das cidades onde é atendido pela Sabesp, porque isso aí não é uma coisa que está visível ao povo, mas está ligado diretamente à qualidade de vida da população em geral. Eu costumo falar assim, a mesma água que chega nos bairros mais distantes, na periferia, na Divinéia, na Maristela, no Bom Jardim, na estação, é a mesma água que chega nos altos aqui do Braúna, é a mesma água que chega no Bosque dos Eucaliptos, não tem diferenciação. É a mesma água. E o esgoto, a coleta de esgoto é feita no município todo e é dada a mesma destinação. Então, a universalização do saneamento é isso. E Santa Cruz já tem o saneamento universalizado. Só complementando a questão do governador falar que a campanha, não o governador, mas no caso dos internautas aí, os ouvintes, com relação a dizer que na campanha ele falou sobre privatização. Tem essa questão que o Baqueta disse que ele recuou num determinado momento, e tem também a questão que são 375 municípios atendidos pela Sabesp,
e os outros 300, quase 300, que não são atendidos pela Sabesp. Então, se ele fosse para referendar, ele tinha que fazer só nos municípios que são atendidos pela Sabesp e que sabem da qualidade do serviço prestado pela Sabesp. Tá certo. 13 horas e 27 minutos. Rapidamente aqui a participação dos ouvintes. Muitas pessoas perguntando. Vamos tentar responder rapidamente, passar para que os nossos entrevistados possam responder. O nosso amigo Paulinho, ele pergunta, o Paulo Silva, boa tarde. Pergunta para o João Pelegatti se ele prefere ir ao Bauru hoje com a rodovia privatizada ou era melhor com a rodovia antes de ser privatizada? Então, é muito boa essa pergunta do Paulo Silva, mas percebe-se que ele faz uma comparação um tanto quanto desigual, porque se a pessoa preferir ir para Bauru fazendo um caminho alternativo, ele pode fazer um caminho alternativo. Se ele preferir ir para Bauru usando um transporte público aí, uma circular, ele também pode ir, ele não precisa nem gastar com pedágio. E agora, com relação à água e saneamento, você não vai ter opção de ter uma água com qualidade ou ter uma água com menos qualidade, ou você ter uma água na sua casa disponibilizando para você 10, 15 ou 18 MCA, que são metros de pressão, uma água. Tem lugar que a gente sabe, aqui na região, que tem racionamento de água. Aí eu devolveria a pergunta para o companheiro Paulinho aí, se ele preferia estar numa situação que nem eles estão em Bauru fazendo racionamento de água, numa cidade daquele porte, com a arrecadação que tem em Bauru, ou se ele preferia estar tomando a água tratada pela Sabesp aqui em Santa Cruz, que é a água que a gente toma todo dia, não precisa nem de passar pelo filtro. Boa resposta, boa tarde a todos. Caso seja feita a privatização, a transição seria automática para a nova empresa ganhadora ou passaria pela Prefeitura Municipal e depois para a empresa ganhadora? É o Carlos Henrique que faz essa pergunta. Não, só para complementar um pouquinho a pergunta ainda do Paulinho, veja bem, não tem como você colocar duas redes de água, uma ao lado da outra, e falar assim, ó, você quer dessa água ou você quer dessa água, né? Não tem opção. Exatamente, é monopólio, Dário, né? Então você vai estar entregando um monopólio para a iniciativa privada. Eu quero que o Paulinho entenda isso, são coisas diferentes, né? No caso de estradas, além de você pagar mais, né, porque tem pedágio, esse tipo de coisa que sustenta a melhor estrada ali, né? Então ele já fica sabendo que se vir a iniciativa privada, para ele ter a mesma qualidade Sabesp, ele vai pagar mais no custo disso daí. Em relação ao que você perguntou agora, na verdade, passa-se direto, com certeza o Tarcísio iria distribuir em blocos, e esses blocos seria mais ou menos igual foi no Rio de Janeiro, pode licitar por blocos ou pode licitar no total, como foi no Rio Grande do Sul, a Corsan. Mas, logicamente, que não passa pela Prefeitura. A Prefeitura, se ela aderir à concessão da privatização do saneamento, vai passar, após o período licitatório, já passa para a iniciativa privada e ela começa a gerir, começa a gerenciar o saneamento aqui na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. 13 horas e 41 minutos, João Pelegatti, ele que é diretor sindical e representando os funcionários da Sabesp, e o Wagner Baqueta, diretor sindical do Sintaema, nessa entrevista do dia sobre a privatização da Sabesp. A participação do ouvinte, a Bia Ganico. Boa tarde a todos. Vamos ver o que vai resultar essa privatização. Espero que quem foi contra isso não sofra as consequências, ou quem foi a favor, no caso, né? Lamentável. Concordo plenamente com os comentários falados até agora. Votaram sabendo disso. Pior é que todos irão pagar por isso, caso tenha consequências. Quem está participando conosco também no WhatsApp, muitas pessoas participando aqui via WhatsApp. Quero colocar a participação do nosso amigo Serginho, né? Serginho, infelizmente o governo desinforma mentindo para a população. Nosso deputado vai a favor dessa mentira e no final seremos todos prejudicados. E fala para o João Pelegatti parar de falar mal de terceirizado, tá? É o Serginho, conterrâneo aí, entre trabalho de vocês.
Então, com relação... eu até preciso explicar isso aí, porque assim, a questão não é falar mal do terceirizado. E não é nem falar mal da mão de obra, do fator humano, vamos dizer assim. A questão é que as empresas terceirizadas, elas entraram na Sabesp já num processo lá atrás de encaminhamento para uma privatização. E aí o que acontece? Num primeiro momento, não se percebeu isso aí, porque, pelo menos, essa é a visão, acho que da grande parte da população, porque ela foi sendo inserida aos poucos na Sabesp. Só que ela chegou num nível hoje que eu acho que tem quase que o mesmo tanto, acho que de repente tem mais mão de obra terceirizada na Sabesp do que da própria mão de obra própria. E aí o que acontece? O Serginho sabe disso, ele fez uma provocação aí, mas ele sabe disso, que a mão de obra terceirizada, ela não tem a mesma qualificação. O Serginho é um cara que está há muito tempo na Sabesp e ele tem um histórico. Eu conheço ele, o pai dele trabalhou na Sabesp, então ele conhece a Sabesp como se fosse um funcionário da Sabesp. Ele é da terceirizada, mas só que ele sabe da qualidade do serviço das terceirizadas por falta de investimento das próprias empresas no fator humano. Eles não dão treinamento, eles não capacitam os funcionários, eles não dão tempo. Eles não chegam ao ponto de não dar nem ferramenta adequada para o pessoal desempenhar a função que lhes é passada. Então, disso aí ele sabe. E em nenhum momento, até hoje, eu citei a questão do atendimento lá na Sabesp, que esses dias foi tema aí nas redes sociais, aí falaram que o atendimento da Sabesp estava que nem de banco, que abria às 9 e fechava às 15 horas. E ainda falaram, tem que privatizar mesmo. Aí, só para fazer uma explicação a respeito disso. Isso aí só está acontecendo porque faz parte do processo de privatização. Quando era feito o atendimento por funcionários próprios, era das 8 da manhã às 5, 5 e meia da tarde. Então já começaram as consequências. Isso, já. E eu vou além. Se a privatização se concretizar, preparem-se, porque a chance da gente não ter atendimento presencial é muito grande. A gente ter um atendimento só por 0800 e só pelos canais de alto atendimento. De online, canais online, alto atendimento. A chance é muito grande. E aí tem as meninas que trabalham no atendimento lá presencial, elas foram contratadas por uma empresa terceirizada e fizeram um treinamento básico ali. E elas têm, lógico, elas têm o empenho delas em desenvolver o melhor trabalho e atender todo mundo. Só que o que lhes falta? Experiência naquela área. Porque quando inseria-se um funcionário da Sabesp por contrato, por concurso público, que ele assinava o contrato dele e começava a trabalhar na Sabesp, às vezes ele entrava a trabalhar numa área que ele tinha 4, 5 ou 6 para lhe ensinar. Ali não, ali foi contratada uma empresa que contratou 3 atendentes e colocaram ali para atender um serviço, uma demanda de serviço que elas não tiveram tempo de se familiarizar. Os 2 atendentes que tinham lá, que tinham muita experiência, se aposentaram e não teve aquele tempo hábil de passar todas as questões, os detalhes para elas. Então, muitas vezes, a gente tem essa dificuldade na comunicação aí e na execução também, não é só no acatamento de serviço, na execução também, porque é da mesma forma, eles pegam uma pessoa para trabalhar, para desenvolver um serviço de manutenção, de ligação de água, de esgoto, e coloca ali, e ele vai ter que aprender no dia a dia. Aí, coisas que eu estou há 14 anos na Sabesp, até hoje eu aprendo coisas. Esse intercâmbio de você ir trabalhar em outra unidade, outra cidade, você chega lá, você vê uma ferramenta mais moderna do que aqui às vezes para nós não chegou ainda, em outro lugar tem. Agora, o pessoal que dá terceirizada, eles entram trabalhar aqui e não tem essa capacitação, não tem esse intercâmbio, não tem esse apoio por parte da empresa. Tá certo.
13 horas e 47 minutos, a participação é de 3 políticos aqui, eu vou colocar tudo numa pergunta só. O vereador Duzão, ele está acompanhando a entrevista, ele disse assim, me coloca à disposição do Sintaema. Deputados entram com a representação para que a privatização seja contestada. O projeto deveria ser feito por emenda constitucional e aprovada em 2 turnos por 1/3 da Lesp. Neste sentido, qualquer pedido de entrega de outorga que chegar na Câmara, trabalharemos muito para barrar o projeto. Um abraço ao Wagner Baqueta e também ao João Pelegatti. Ele fala sobre essa luta, que está junto nessa luta. E ele manda um artigo aqui também, 216 da Constituição do Estado. Isso deveria ser revogado por proposta de emenda constitucional. Outro que participa com a gente também aqui é o vice-prefeito Edivaldo de Godoy. Ele mandou uma mensagem: eu não sou favorável à privatização. Ele não é favorável à privatização da Sabesp. O serviço, inclusive da Sabesp em Santa Cruz, sempre muito bom. Eu fico solidário aos funcionários da Sabesp e à população também. Imprescindível o deputado vir a público, explicar sobre o voto na Lesp. Ele já fala do voto aí do Ricardo Madalena, favorável à privatização da Sabesp. Participação do vice-prefeito Edivaldo de Godoy. Quem também acaba participando conosco sobre essa questão é o vereador Juninho Souza, que também mandou uma mensagem aqui, é totalmente contra a privatização. Pelo menos, Baqueta, na questão dos políticos aqui de Santa Cruz do Pardo, vocês estão com apoio maciço. Eu vou falar um pouco sobre isso, Dário. Primeiramente, agradecer ao Juninho, que eu conheci pessoalmente, ao Edivaldo, vice-prefeito, e meu amigo e companheiro, camarada Duzão, professor Duzão. Na verdade, a gente tem que entender o cenário que vai acontecer daqui para frente. Primeiramente, Dário, Botucatu vai ser muito difícil o Tarcísio convencer os vereadores de lá a passar a lei da privatização lá. Outro cenário que a gente tem que fazer a leitura é o voto da deputada delegada Graciela, que ela é do PL, do partido de base de apoio do governador Tarcísio, e ela foi o voto contrário na Câmara dos Deputados na última quarta-feira. A gente tem que fazer uma análise que Franca, a gente conhece muito bem Franca e conhece o respeito que a população de Franca tem com a Sabesp, assim como tem nos 375 municípios, mas Franca parece que o afinco é maior, Botucatu o afinco é maior, também, e Santa Cruz do Rio Pardo também. Em Franca, quando ela fez o voto contrário, é porque ela tem uma situação dela que ela pretende ser candidata a prefeita lá e ela jamais iria votar desalinhada com a população de Franca, Dário. Então, você começa a perceber que o Tarcísio, ele vai entrar, agora que ele vai começar uma disputa muito forte aí, que é a disputa com a população do estado de São Paulo, que é atendida pela Sabesp. E eu falo mais, tem vários municípios que ele vai ter muita dificuldade, a gente sabe disso. Então, eu sou capaz de apostar, Dário, que aconteça aqui igual aconteceu no SEDAI do Rio de Janeiro. Vai existir 2 SEDAIs, um público que vai continuar sendo atendido no convênio do governo do estado e finalizando o contrato que tem entre município e estado, que no caso Santa Cruz do Rio Pardo ainda é em 2047, e vai ter uma Sabesp que vai ser privada, que é o que acontece lá. Então lá no Rio tem a SEDAI pública e a SEDAI privada, que nem Petrópolis, por exemplo, que é um município enorme do Rio de Janeiro, ainda é público, onde a gente conhece por causa das cervejas que chega até nós aqui. Então, esse embate vai ser grande ainda, mesmo que a gente perca todas as ações, ainda vai para as câmaras municipais. Eu fico admirado com o posicionamento do vice-prefeito do seu Edivaldo de Godoy. O Juninho eu conheci hoje, fica um abraço para o Juninho, um abraço para o Edivaldo e um abraço para o
vereador professor Duzão também. Tá bom, Dário? Certo. A gente caminha para a reta final dessa entrevista aqui, rapidamente, só registrando a participação da população. São muitas perguntas, né? Graças a Deus, a nossa audiência maciça aqui em Santa Cruz. Somos a rádio que pensa na população santacruzense. Por isso que é uma rádio que leva o slogan 100% Santa Cruz do Rio Pardo. Boa tarde a todos, parabéns para vocês que estão brigando para a permanência da Sabesp. Minha pergunta para você, ou para vocês aí, é sobre anunciado por alguns veículos de imprensa. O governador já vendeu a Sabesp e agora ele está tentando arrumar um meio de entregar. Está gastando muito com emenda parlamentar, comprando votos de deputados. Resumindo, jogando sujo. É a colocação do Renatão. Eu tenho uma outra questão aqui também, gostaria que vocês rapidamente explanassem sobre essa questão. O nosso amigo Shell Souza, ele manda a seguinte colocação: se para privatizar a Sabesp eu não vou conseguir pagar, estarei ferrado, né? Muito caro, estão totalmente errado, né? Ele fala também sobre trocar o meu relógio, triplicou o valor da conta e agora vai aumentar ainda mais, né? Estão alegando que é vazamento, tá criticando, tá pensando também nessa questão. No Facebook, muita gente participando. Não sei se o Marquinhos consegue fazer um resumo rapidamente aí, enquanto eu termino aqui. A nossa amiga Inês também, boa tarde. Minha irmã mora em Bauru e tem que levantar de madrugada se quiser lavar roupa, porque quando é 8 horas da manhã não tem água mais. É um caos onde ela mora em Bauru. O que fala sobre Bauru, falta de água, é totalmente verdade. Quem mais está participando aqui é o vereador, o ex-vereador, o Vanderlei Baiano, né? Darem convidados. Quando o vereador, fui o único que votei contra a renovação com a Sabesp. E tem a minha opinião, a prefeitura teria que aceitar de volta o abastecimento de água, a própria prefeitura administrar. Com a privatização, só vai trocar o comando, vai continuar com a mesma coisa, né? Ele falar de esgoto, enfim. E tem uma participação aqui também, que é muito interessante, é uma manifestação contrária sobre o que estamos falando até o presente momento, né? O nosso amigo Benedito Batista fala sobre a questão de bairros aí, com a questão da água, valor alto, né? Mas quem faz uma pergunta aqui, uma colocação, é o nosso amigo Mário Camilo, o conhecido Pudim. O João Pelegatti conhece bastante. O governo Tarcísio está correto em privatizar a Sabesp. Nenhuma empresa deve ser ferida pelo governo. É só empreguismos e desvios de dinheiro. O custo da água em Ourinhos chega a 1/3 do custo da Sabesp. Alguém sabe o quanto arrecada a Sabesp e quanto é investido na cidade? Olha, vou falar um negócio para você, meu amigo Pudim. Em Ourinhos eu não queria nem de graça. Porque eu tenho amigos que moram lá, ó, que mandam vídeos aqui e ficam contando, abre a torneira e deixa lá, né? Fica lá 2, 3, 4, 5, até 12 horas sem água. Eu prefiro pagar e ter o serviço da Sabesp. É minha opinião enquanto cidadão. São vários questionamentos. Vocês conseguem fazer um resumo aqui pra gente? Pra gente tentar colocar a participação de todos, mas é praticamente impossível devido à nossa audiência aqui. A gente agradece mais uma vez o internauta. Deixa eu ver se, assim, passar alguma coisa despercebida, você me lembra aí. O Renatão, acho que ele falou sobre que tipo, o governador já vendeu e agora só falta entregar, né? Na verdade, o que tem se falado é que o governador, acho que ele fez uma promessa em campanha de privatizar com o mercado financeiro, com investidores, né? E agora ele tem, nesse mandato dele, até agora ele não fez nada a não ser lutar pela privatização da Sabesp. Ele já distribuiu 73 milhões em emendas parlamentar para passar esse projeto na Alesp. Mas não está privatizada. A Sabesp não está privatizada. A Sabesp está com a lei autorizativa e sancionada pelo governador para continuar o processo de privatização, sim. Mas então, tem todos os trâmites legais. Com relação aí ao Pudim, você já até respondeu, né? É o que eu falei, é mais ou menos o que eu falei para o Paulinho. E aí a tarifa da Sabesp é uma das mais baratas, e se comparada a nível de Brasil, é uma das mais baratas. Porque você tem que fazer uma comparação qualidade com qualidade. Porque é muito fácil você pegar e comparar com uma cidade que não tem água 24 horas, não tem 100% de esgoto tratado. É o que eu falei do Rio Pardo. Você pega uma água no Rio Pardo, vai pescar no Rio Pardo para baixo de Ourinhos e vem pescar aqui em Santa Cruz. Quem está no Rio aí sabe. Então, qualidade de vida é o que o saneamento básico de Santa Cruz devolve para o meio ambiente.
O que o saneamento básico de Ourinhos, de Bauru, devolve para o meio ambiente? Eu tenho parentes que moram em Bauru e ele sabe, tem racionamento de água lá, ele comenta comigo, tem racionamento de água lá, tem o horário que você pode utilizar a água. Então, você fazer uma comparação meio simplista aí de o valor da conta, mas o que está se entregando para o cliente, né? É complicado. A Débora Hernandes, a nossa amiga Débora Hernandes, ela participa, né? E acaba colocando desta maneira, rapidamente aqui também. Vivo pegando no pé do Juninho Souza, mas devo reconhecer que ultimamente ele só tem acertado nas suas decisões, hein? Olha, tá com moral, hein, Juninho? Tá mudando o pensamento da ouvinte aqui. E apoiando a população. Também quero parabenizar o professor Duzão e ao Edivaldo, vice-prefeito. Parabéns pela decisão desse apoio à não privatização da Sabesp. Também torço que a Sabesp continue. Morei em Ourinhos, Santa Cruz do Pardo, na questão da água é muito melhor. Quem mais participa? Nossa amiga Jane Silva. Boa tarde a todos. Aqui é muito boa a água. Fiquei uns dias em Bauru. Pensa numa falta de água. Não tem como continuar por lá. O nosso amigo Edson Faustino, também Formiga participa, faz uma pergunta rapidamente aqui, não dá para atender a todos. Marquinhos, você quer fazer um resumo aí, pelo menos das pessoas que estão participando no Facebook, para a gente liberar essa dupla representando a Sabesp? Vamos lá, no Facebook o Felipe Pereira Ramos acompanhando a gente também, ele manda um abraço pro Dário. Ele fala aqui, né, um absurdo esse processo de privatização da Sabesp. No futuro a população vai sentir o golpe. Abraço ao querido João Pelegatti, exemplo de pessoa e profissional. Também aqui no Facebook o Marcelo Oliveira, o Paulo Ferreira e o Alione Santana, né, os três se mostraram aí a favor da privatização, né, e falaram que o serviço prestado atualmente pela Sabesp é ruim e que precisa melhorar. Falaram também sobre essa questão do hidrômetro, né, que trouxeram também aí. Enfim, e também para registrar a última participação aqui também do Facebook, o Demerval Alves Ferreira, ele fala, né, infelizmente, pelo jeito é uma briga política, só prestar atenção nos comentários para saber quem são contra Tarcísio. Sim, muitas pessoas, né, colocando seus pensamentos. Uma pergunta em cima disso, né? Eles reclamam ainda da questão do hidrômetro, essa troca, né? Se teve essa troca, por que desse valor que foi aumentado? E uma pergunta minha também. Seria a minha última pergunta. Já, Marquinhos, você pensa na última pergunta? Tá, porque na verdade, João, responde essa questão do hidrômetro, depois eu faço a minha última pergunta. Com relação ao hidrômetro, o hidrômetro ele tem uma data de validade, Dário. Sim. Isso aí, independente de privatizar ou não privatizar, quem usa isso como justificativo, eu já vou avisando. A chance de trocar todos os hidrômetros e colocar tudo novo é gigante também. O hidrômetro ele tem uma data de validade, então ele entra num apontamento lá no sistema para ser trocado. Tanto é que a gente não escolhe. Eu falo a gente, assim, a administração da Sabesp, ela não escolhe, eu vou trocar o hidrômetro do Dário. Ah, não, o do Dário é meu amigo, eu não vou trocar. Não é assim. Ele entra no sistema e cai lá para uma empresa terceirizada, que hoje faz a troca de hidrômetro, e ele vai no endereço e troca o hidrômetro. O que acontece muitas vezes, eu sei porque já aconteceu na casa de parentes meus, então, inclusive na casa da minha mãe, que foi trocado o hidrômetro, às vezes você está com um vazamentinho lá, quase que imperceptível. E o hidrômetro antigo, por ele já estar com uma certa avaria, porque ele tem, acho que, se eu não me engano, 3 anos de validade, e aquela pouca água que passa ali, apesar de ser 24 horas vazando, ele não contabiliza. Ele dá uma travadinha ali e o vazamento pequeno acaba passando e ele não contabiliza. Então você acostuma a gastar aquela quantidade e é faturada aquela quantidade. Quando chega a época da troca, faz 3, 4, 5 anos que você está acostumado com aquele valor, com aquele consumo, no caso, 10 mil litros, 15 mil litros, 20. Quando é feita a troca, esse hidrômetro novo, a gente brinca que ele marca até pensamento. A água passou, a gente até faz um teste. Se você colocar uma torneira gotejando lá, ele vai marcar. Uma gotinha que passar lá, ele vai marcar. Então agora você pensa, um vazamentinho pequeno, 24 horas vazando, chegou no final do mês, veio uma diferença. A pessoa fala, o hidrômetro está me roubando. E na realidade o que está acontecendo, esse hidrômetro novo, ele está marcando o que realmente está passando. E o hidrômetro antigo estava deixando passar uma água por ali, por isso que... E aí, vou responder, estou lembrando aqui, o Shell... Ele faz aqui, ó, mas tem alguns colegas que não deixaram trocar o relógio. E não devia ter fixado também.
Então, né? o do Shell, eu não sei como é o caso dele. Parece que ele reclamou, ele fez uma reclamação que aumentou a conta dele. E falaram para ele que possivelmente seja vazamento. E aí ele falou se a Sabesp poderia estar lá. E a gente não, a Sabesp, ela atende você do hidrômetro, do cavalete para fora. Internamente, a gente não pode fazer serviço nenhum. Tem que contratar particular. Se a gente chegar lá, um esgoto está entupido. Da caixa para fora, é responsabilidade nossa e a gente tem toda a autonomia para resolver. Da caixa para dentro, é serviço interno, você tem que ter, é só orientar o cliente e ele tem que procurar um encanador. E da mesma forma, quando é um caso de vazamento. A gente não pode entrar no imóvel, rastrear um vazamento, e não é serviço nosso. Então, isso aí, empresa nenhuma vai fazer. O mesmo acontece com a CPFL, até no caso de telefonia, se você tiver um problema interno, eles chegarem lá e falar, o sinal está chegando aqui no poste, daqui para dentro você tem que contratar um técnico. Tá, e é o que tem acontecido. 14 horas e 3 minutos. Rapidamente aqui, eu tenho o preço mínimo da tarifa pagar em Santa Cruz, João? Se não me engano é 67, né, Baqueta? O mínimo da... Residencial. 67. Tá, a minha última pergunta antes do Marquinhos, posso fazer a primeira, Marquinhos, antes de você? Sobre algumas ocorrências, na verdade, recentemente. Você disse assim, ó, a questão do atendimento na Sabesp ao público lá já está tendo consequências dessa possível privatização. O atendimento, o horário totalmente alterado, né? E recentemente também tivemos a falta d'água em alguns bairros de Santa Cruz do Rio Pardo. Já é também consequências dessa tal privatização? Então, Dário, aí já é diferente. São duas coisas distintas. A falta d'água ocorreu acho que 2 meses atrás, uma falta d'água nos altos da estação. Sim. De um domingo para uma segunda. Sexta, sábado e domingo. Aquilo lá foi uma bomba que queimou no poço. Aí a bomba que veio para o lugar dela, porque assim, você não é que você tem, cada poço você tem uma bomba reserva, mas tem-se bombas reservas para fazer a substituição. Isso aí é mais que o pessoal da área técnica e manutenção, mas eu vou resumir porque eu estou ali no dia a dia, eu sei o que aconteceu. Quando você tem que tirar uma bomba numa profundidade, às vezes tem poço que tem 200, 300 metros de profundidade. Aí você tem todo aquele trabalho de tirar o poço, desmontar ele. Então isso demanda tempo. Quando colocaram a bomba, foram testar, ela estava com defeito. Porque às vezes a bomba demora, essa bomba você não fica testando ela, você deixa ela ali de reserva e aí quando precisa você vai lá e substitui. Essa bomba estava com defeito, tiveram que sair daqui, se deslocar, se não me engano, até Avaré ou Itapetininga, para ir buscar outra bomba e fazer o processo todo de novo, sacar o poço de novo e fazer a substituição. Então, foi dado um prazo, tipo, eu lembro mais ou menos isso, até 1h da tarde, até 7 horas da noite está normalizado, aí não. E a equipe de manutenção nossa, aí entra a questão da terceirização. A equipe de manutenção nossa estava num outro serviço em Lupercio, se não me engano, porque nós atendemos 10 cidades na região. Eles não teriam como parar lá e correr aqui para trocar a bomba aqui. Então aí eles tinham que terminar um serviço lá, quando vieram, aconteceu todo esse transtorno e teve que buscar uma outra bomba. Então esse é um caso pontual. Aí agora tem algumas faltas d'água aí que andam ocorrendo, é uma melhoria no sistema que está se fazendo. Vão ser trocados por volta, acho que é 24 macromedidores que vão ser instalados nos reservatórios. Isso aí é investimento. Isso aí é para monitorar os níveis de reservatório, vazamento, perda de água, que vai ser monitorado lá da central. Então é um investimento que está sendo feito e aí o que acontece? Quando você vai mexer numa rede de energia, você tem que parar a energia. Quando você vai mexer numa rede de água no reservatório, muitas vezes você tem que parar determinada região. Essas manutenções estão sendo feitas de madrugada. Ela tem uma previsão, vai fechar às 3 da manhã e às 6 horas da manhã está normalizado. Só que às vezes acontece de dar um problema ali numa peça, numa substituição, aí se estende, vai até às 9. Aí a pessoa acorda, vai na torneira, está faltando água. Isso aí está acontecendo. Vai continuar acontecendo alguns casos isolados, assim, em algumas determinadas regiões, porque tem mais de 20 macromedidores para trocar. Isso aí é um investimento que essa Sabesp está fazendo em Santa Cruz do Rio Pardo. Só complementando, falando em investimento, coisa boa a gente tem que falar, coisa importante a gente tem que falar.
A Sabesp tem uma lagoa de tratamento de esgoto aqui, onde é coletado e tratado todo o esgoto de Santa Cruz. É uma área de 10 alqueires. Lá tem um projeto que vai ser começado agora, já tem um investimento do Estado de 18 milhões em uma mini geradora de energia, daquelas de placas solares lá. Aí já fizeram muitas perguntas, eu deixo um questionamento aqui. Isso aí, a de Bernardino, que é uma cidade bem menor, já está pronta também, um investimento do governo do estado dentro da área da Sabesp. Para quem que vai ficar isso aí, essa geração de energia, esse investimento de 18 milhões, só aqui em Santa Cruz? Então é uma coisa para se pensar. Com certeza. Porque o investimento é feito quando o poder público e quando é uma empresa do porte da Sabesp e que entrega o serviço que a Sabesp entrega de qualidade e de essencial que é o serviço da Sabesp, a gente tem que se pensar. Porque a Sabesp dá lucro, a Sabesp gera emprego, a Sabesp gera renda e inclusive para o governo do estado investir em outras áreas. Então há de se pensar o que vai ser feito a partir do momento que se entregar ela para a iniciativa privada. 14h07. Marcos Pelegatti, a última pergunta para os convidados. A minha última pergunta também é sobre essa questão da privatização, né? Muitas pessoas, principalmente aqui em Santa Cruz, usam de argumento, né? Falam assim, eu acho que tem que privatizar mesmo, porque a Sabesp vem aqui, mexe na rua, abre o buraco e fica o buraco na rua. Essas equipes que são responsáveis por fechar, fazer o tapa-buraco, né? Quando acontece isso, da Sabesp precisar mexer, são terceirizadas já, assim como o atendimento? Como que está funcionando isso? Sim, esse é um dos trabalhos que são terceirizados já há algum tempo. E ainda tem, nesse processo de privatização, tem um agravante, porque normalmente se faz um contrato de 1 ou 2 anos e esse contrato, às vezes está chegando lá no final, se faz uma previsão de quanto dinheiro vai ser investido vai ser pago para aquela empresa por prestar aquele serviço. Aí o que acontece? Quando às vezes está chegando no final do contrato, aquele valor já foi pago, já se esgotou o que estava previsto lá. E a empresa, muitas vezes, já aconteceu vários anos, de a empresa até abandonar o serviço pela metade, faltando 2 meses para acabar o contrato. Algumas até terminam o contrato. Só que aí o que acontece? São 2 casos diferentes. Um é quando acaba-se o contrato e ela larga, tem que esperar a outra vir. Esse é um dos males da terceirização. O outro é quando ela desempenha um serviço mal feito e a gente, enquanto funcionário da Sabesp, tem que ir lá terminar o serviço e acabar consertando o serviço que eles deixaram para trás e já receberam por isso. Então, a gente fala que a terceirização é a pré-privatização. Ela veio já para mostrar o que vai vir com a privatização. Tá certo, 14h09. O seu recado final através da 104 FM, também do portal Diário Cidadão. Wagner Baqueta, prazer falar com você aqui, 104 à sua disposição. Somos uma rádio que trabalhamos somente para a população de Santa Cruz, 100% Santa Cruz do Pardo. Agora, através do Planeta, levamos toda a nossa audiência através do portal Diário Cidadão. Então, esses 2 canais de comunicação à sua inteira disposição. O recado final. Dário, primeiramente agradecer a você, agradecer ao Marquinhos pela recepção, né? E dando essa oportunidade para a gente iniciar esse processo de debate com a população santacruzense, né? Eu não lembro quem é que falou aí, eu até busquei aqui na internet agora, falando que o valor de Ourinhos é 1/3 mais baixo. Não é. Tem até uma matéria que, se ele for buscar num site aí, passando a régua aí, diz que a tarifa de Ourinhos é maior que a da Sabesp de Santa Cruz. Está comparando exatamente Bauru, Marília, Santa Cruz do Rio Pardo, Assis e Ourinhos. E está mostrando ali que é maior a tarifa, né? Quando se consome um pouco mais de água lá, tá ali. Depois ele lê lá só para desfazer o mal entendido aí, né? E mais agradecer a vocês, estou inteira à disposição. Se houver o debate, a gente vai estar aqui junto, né? Questionando o deputado Ricardo Madalena, que a gente tem grande respeito, mas a gente quer entender essa situação do voto dele. Até eu acho que a população de Santa Cruz também quer. Um último detalhe, Dário, é o seguinte: a gente entender que uma coisa é o voto que eles deram no Tarcísio, a outra coisa é eles diferenciarem a situação que o Tarcísio está colocando com a Sabesp. Você pegar um patrimônio público que hoje dá lucro para o Estado, que sobra dinheiro para o Estado, que deu 3,12 bilhões de lucro no ano passado, e esse
uma parte desse valor entrou nos cofres públicos e ele está desfazendo disso. E além de desfazer dessa vaca de ouro, vamos dizer assim, além de desfazer, ainda vai subsidiar aquela outra empresa, parece não ser um negócio bem inteligente, né? Então a gente tem que deixar claro que uma coisa foi o voto de quem votou no Tarcísio, a gente respeita, o processo é democrático, né? E a outra coisa é o questionamento em cima do que está sendo feito com a Sabesp. A gente tem que diferenciar. Não é porque você votou no Tarcísio que você não tem a racionalidade de entender o processo, né? E entender que vai ser péssimo para o município de Santa Cruz e para os outros municípios que aderirem. Eu agradeço demais, Dário, o espaço aqui. Participação, a casa é de vocês, sempre à vontade. A participação final do Wagner Baqueta, ele que é diretor sindical do Sintaema. João Pelegatti, o seu recado final através da Rádio 104 e também do portal Diário Cidadão. Então, Dário, como sempre, agradecer mesmo pelo espaço e dizer assim, deixar um recado para a população santacruzense com relação a isso, que o intuito da gente aqui não é convencer ninguém, não é mudar a opinião de ninguém com relação à política partidária. Isso aí é uma questão de... A Sabesp é uma questão de saúde pública, é uma questão de um serviço essencial à população e tirar isso do embate político. Quando a gente fala do governador é porque é um projeto que o governador está encampando, está encabeçando. Independente disso, se fosse um candidato de direita, de esquerda, ou qualquer um que seja, que fosse tomar uma medida para prejudicar a população ou prejudicar quem quer que seja, a gente tem que se posicionar e posicionar do lado correto. Então eu acho que nessa hora é hora de deixar os posicionamentos políticos partidários de lado e pensar no bem comum, que é o bem da população. E eu falo, de repente o pessoal pode achar, está falando porque é funcionário da Sabesp. Só por si só defender a causa, que é o trabalho, o emprego dos funcionários da Sabesp, já é uma causa válida. Mas a gente, como está dentro da Sabesp, a gente sabe que vai muito além disso aí. Não é só uma questão de garantir os empregos. É uma questão de saúde pública, de um serviço essencial e de um serviço que acontece com qualidade na nossa cidade. Podemos fazer esse comparativo com a região e não precisamos sair daqui não. Pode pegar na nossa micro-região aqui que a gente vai ver que a gente é privilegiado de ter a Sabesp operando o sistema de água e esgoto em Santa Cruz. Muito obrigado, Marquinhos, obrigado, Dário, obrigado aos ouvintes da 104 e aos internautas aí, todo mundo que participou pelo Diário Cidadão.